deixa-nos raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Amém, povo de Deus? Quem está feliz, diga aleluias. Quem está bem hoje, diga glória a Deus. Quem ama Jesus, diga: Jesus, eu te amo. Amém? Quando você acorda de manhã, você tem que estar animado já, pessoal. Não acorde de manhã triste não, já acorde de manhã, dê aquele salto de alegria e diga: Jesus, eu te amo. Obrigado por mais esse dia. Senhor, eu já sei que tudo o Senhor já preparou para que eu tenha vitórias. Amém, pessoal? Tudo que crê, isso será feito. É o que você crê. Se você crê que tem um monte de problema, só vai ter problema. Agora, se você crê que vai ter solução, pode se preparar, que não vai ter uma derrota, só vitória. Pode se assentar em nome de Cristo. Que bom que você está aqui na última quarta-feira deste ano. Que bom que você veio colocar a sua família debaixo da proteção de Deus em nome de Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. A importância de você ser fiel a Deus, de você permanecer fiel ao Senhor em tudo, principalmente na sua comunhão com Ele, no seu compromisso com Ele. Por quê, pastor? Porque nós não vemos o mundo espiritual, nós não vemos com os olhos naturais os anjos passando aqui, os demônios correndo para lá, tentando matar aquele, fazer isso. Não, nós não vemos, mas não quer dizer que não exista. A palavra diz pelo próprio Senhor Jesus que o vento sopra aonde Ele quer e ninguém sabe de onde ele vem. Não tem como a pessoa saber: ó, o vento está ali, não, ele está acolá. Não tem, porque nós não vemos ele, a gente não vê o vento, mas nós sabemos que ele vem e ele derruba, ele arranca, ele tem muita força, ele faz a tempestade. Portanto, nós não vemos o mundo espiritual com os olhos físicos, mas não quer dizer que não exista, e não quer dizer que Deus não está agindo. Aqui no livro de Jó, capítulo 2, está aqui a nossa mensagem, Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Amém? Quando você cantar esse louvor, esse último, aí você tem que cantar com todo o seu coração. Sua família é um presente precioso, amém? É algo que veio do coração de Deus para você. Eu já falei isso e repito novamente: por mais que tenha problemas na sua família, não existe família perfeita, irmãos. A família perfeita é a família de Deus, amém? Quem é de Deus é a família perfeita. Por exemplo, aonde não era para haver nenhum problema, aonde que era? No meio do povo de Deus. E há problema no meio do povo de Deus? Há problema às vezes na igreja, mas não era para haver. Era para ser o povo mais unido do mundo, mas muitas vezes é o mais desunido que tem. Misericórdia. Jesus, tem misericórdia do povo, do teu povo, em nome de Jesus. Vamos nos incluir. Vamos entrar aqui na mensagem, deixa as igrejas de mão. Vamos entrar aqui na palavra. Capítulo 2 de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante quem? Perante o Senhor. Vamos entender esse primeiro versículo. Vindo um outro dia, isso quer dizer que isso já tinha acontecido algumas vezes, e nós sabemos que da primeira vez que foi relatado, Satanás tocou aonde? Nas riquezas de Jó e também nos seus filhos, na sua família. E aqui os filhos de Deus vieram novamente se apresentar a Deus, Satanás veio junto. Quando fala aqui nos filhos de Deus, não é o povo em si, os anjos, é os anjos que estavam se apresentando diante do Senhor. Veja que aqui é uma coisa espiritual, não é uma coisa natural. Satanás é um espírito, ele não é um corpo humano. Então, os anjos se apresentando a Deus, Satanás também veio se apresentar, veio prestar contas diante de Deus. E o que aconteceu? Versículo 2: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por quem? Por ela. Vamos entender o segundo versículo.
Deus perguntou a ele: de onde que você vem? Eu venho de lá da terra, eu estava passeando por ela. Esse palavreado passear não é no sentido que a gente conhece de fazer uma visita a um lugar para descansar. Não, ele estava observando. Mas observando o quê? As plantações, os rios? Não, observando as pessoas de Deus. Observando aqueles que servem a Deus. A palavra diz que o diabo, ele está onde, pessoal? Ao nosso? Fazendo o quê? Bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. Esse tragar é devorar. Então ele estava passeando sobre a terra, fazendo o quê? Observando o povo de Deus. Bramando como se fosse um leão, procurando alguém para derrubar, procurando alguém para destruir, procurando alguém para trazer um problema. Não pense que ele está distante, bem longe. Não, o diabo está bem longe. Não, a Bíblia diz que ele está perto. Mas ao seu redor existe o anjo de Deus lhe guardando. Você é protegido pelo poder de Deus. Então, ele queria derrubar alguém, procurando alguém para destruir. Às vezes vem aquele pensamento na sua cabeça de desistência. Não é Deus que está colocando esse pensamento. Às vezes vem aquela vontade de parar, aquela vontade de jogar tudo para o alto. Isso não é de Deus. O diabo está te cirandando, está procurando te derrubar. A palavra diz que Deus odeia o divórcio. Às vezes vem aquele pensamento: eu devia me separar logo e acabar com isso, já que esta pessoa não está correspondendo como deveria, não está querendo mais nada comigo. Isso é uma ação maligna. Esse meu filho não quer nada, não quer prestar, então deixa ele para lá. Não, não faça isso. Esse tipo de coisas é o diabo te cirandando, procurando te derrubar, procurando trazer problemas. E o que mais? Versículo 13: e disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Essa era a segunda vez que Deus falava. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha aqui Deus dando testemunho de Jó. Por que é importante você ser fiel a Deus? Eu falava no início, porque você não vê o mundo espiritual com os olhos naturais. Você não sabe o que está acontecendo agora mesmo no mundo espiritual. Você não sabe que tipo de armadilha pode estar sendo preparada para você. Você não sabe. Então Deus disse: se observou o meu servo Jó, a quem você incitou-me contra ele, mesmo sem motivo. Não tinha um motivo para Satanás tocar na vida do Jó, mas ele ainda preparou a armadilha. Ele ainda preparou toda esta cilada. Aí o que houve? 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele diz: também Deus, ele perdeu só o que? A família e as riquezas. Mas qualquer ser humano na terra está disposto a dar tudo o que ele tem pela sua vida. A pessoa é capaz de fazer o quê? De vender um terreno, de vender uma casa, de vender um carro para ter saúde. Não é verdade? A pessoa é capaz de gastar tudo o que ela tem para que ela tenha saúde, para que ela tenha vida. A pessoa está lá precisando fazer uma cirurgia urgente, ela não tem dinheiro, mas ela tem o quê? Tem um carro para vender. Ela faz o quê? Ela vende. Ela vende. O diabo não estava mentindo. Ele estava dizendo: olha, o homem, o ser humano é capaz de dar tudo o que tem, só para que ele viva. Ele é capaz disso. Olha como a sagacidade do maligno é grande. A pessoa que não está ligada em Deus, qualquer tipo de ação contrária vai derrubá-la.
Jesus foi tentado pelo maligno, você também será tentado não só uma vez. O medo vai vir no seu coração, o medo, a dúvida, a incerteza, vai vir a vontade de desistir, às vezes vai vir a raiva, vai vir o desânimo, vai vir muitas coisas para tentar o quê? Lhe prejudicar. E tudo isso não é por acaso, é invertida, maligna. A pessoa acordou lá de manhã, de cara logo ela encontra um problema. Não foi por acaso, ali foi para tirar a sua paz. Ali já foi para desandar o seu caminho. Então, ele diz, qualquer ser humano está disposto a fazer tudo, a dar tudo pela sua vida. O versículo 5 disse assim: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que coisa terrível. Do nada o Jó ficou com uma doença tão terrível, que ele pegou um caco de telha para raspar as feridas. Imagine a tristeza que não era. A sua esposa chegou, mesmo assim, nessas condições, você ainda permanece fiel? Amaldiçoa a Deus e acaba tudo logo, Jó. Em outras palavras, de que está adiantando a sua integridade? Às vezes vem esse pensamento, a pessoa fez uma oração e não foi respondida, isso já é motivo para ela reclamar. Ela participou de um propósito e não recebeu o que ela queria, do jeito que ela queria, isso já é motivo às vezes para ela reclamar. Irmão, murmuração não é proveniente de Deus. A palavra diz que todos os murmuradores caíram no deserto. Nenhum, Deus falou, nenhum desses que murmuraram contra mim vão entrar na terra, todos vão morrer no deserto. Murmuração desagrada a Deus, murmuração desagrada ao Senhor, isso é algo grave diante de Deus. Então Jó caiu completamente doente. Jó tinha motivos para reclamar, você sabia? Porque ele não fez nada de errado. Ele poderia dizer: mas Deus, eu sou fiel, por que o Senhor permitiu tudo isso acontecer comigo? Eu perdi meus filhos, eu perdi as minhas riquezas e agora eu perco a minha saúde. E o diabo ainda usou quem? As palavras da esposa para dizer: peca logo contra Deus, para de ser besta. Às vezes alguém chega para você e diz: para de ser besta, rapaz, negócio de estar dando dízimo na igreja, para de ser besta, esse negócio de estar indo todo dia para a igreja, de que está adiantando isso para você? Olha o problema que você tem aí. Irmão, isso não é voz de Deus. Deus nunca contradiz a palavra dele, Deus nunca vai contradizer a palavra dele. Tu está precisando, como é que tu vai fazer um voto na igreja? Meus irmãos, o diabo não quer ver você bem, ele quer ver você perdendo, ele quer ver você por baixo. E ele vai fazer o que? Ele vai usar seus pensamentos, vai usar pessoas próximas e pessoas às vezes distantes. Ele vai tentar encontrar uma forma de lhe desanimar do caminho, de lhe fazer desacreditar de alguma coisa. Ele vai tentar tirar você da fé. Quando a pessoa lê esse relato aqui, ela fica imaginando como se o Jó soubesse do que estava acontecendo. Jó sabia que estava acontecendo, que foi o diabo que pediu para Deus para tocar nele? Jó não sabia, meus irmãos, porque foi uma coisa espiritual. Jó não sabia que Satanás tinha ido lá onde Deus, pedido autorização para tocar
nos filhos, nas riquezas e na saúde dele. Ele não sabia disso. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes você acha que está tudo bem e às vezes não está. Às vezes você acha que nada está dando certo e Deus está preparando tudo. Nunca saia da sua fidelidade diante de Deus. Deus disse para ele: tudo que ele tem você pode tocar, mas não lhe toca na vida. Não toque na vida dele. Quem está na proteção de Deus, quem está debaixo da mão do Senhor, está guardado dos ataques do diabo. Quem está em fidelidade com Deus está guardado das ciladas malignas. Agora imagine, do nada a palavra diz que veio fogo do céu e consumiu todos os bens que todos os filhos do Jó, matou todos. Consumiu todos os bens, o inimigo veio e roubou tudo que ele tinha. No mundo natural, como que se iria explicar isso? Ia acontecer uma calamidade com o Jó. O Jó adoeceu do nada, de uma doença do corpo inteiro. Se fosse olhar pelos olhos naturais, vamos procurar um tratamento. Mas quem era que estava por trás disso? Quem era, pessoal? O diabo, Satanás. A palavra diz que Satanás tocou nele, da planta dos pés até. Ele não viu o diabo chegando lá, tocando nele e colocando a doença. Ele não viu o diabo roubando os seus bens, não. Isso aconteceu como se fosse uma coisa normal, uma coisa do dia a dia, uma coisa natural. Os assaltantes vieram e fizeram isso e mataram tudo. Olha, você adoeceu, deve ser alguma peste que está tendo aqui. Não, aqui a Bíblia diz que Satanás fez isso com ele. Às vezes você do nada vê o familiar mudou de comportamento de uma hora para outra. Às vezes você estava bem de saúde, de uma hora para outra você cai com uma enfermidade. Os filhos estão tudo bem, mas de uma hora para outra muda. De uma hora para outra um adoece. As finanças estão tudo bem, mas de uma hora para outra cai endividado, perde o emprego, perde isso, perde aquilo, as coisas desandam. Por que será? A palavra diz que nós não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Há classificações de inimigos contra nós. As coisas desandam de uma hora para outra, e a pessoa, meu Deus, o que será que está acontecendo? Meu Deus, eu estava fazendo tudo certo, achando que ia dar certo. Eu tinha juntado esse dinheiro aqui, meu Deus, para dar entrada nisso, para pagar isso, para pagar aquilo. Aí do nada eu venho e tenho esse prejuízo, tenho que gastar com isso, com mais aquilo, tenho que comprar esse remédio, esse medicamento, tenho que fazer essa cirurgia, tenho que fazer aquilo. Por que será? Porque houve um ataque maligno. Se a pessoa está em fidelidade, Deus dará a ela a solução, Deus dará a ela o escape. Agora, se a pessoa está contra, fora da palavra, ela vai ter problemas, ela vai passar por apuros, ela vai passar por grandes dificuldades, e talvez não consegue sair. Às vezes você vê alguém que está tão bem na igreja, mas fulano de tal está todo culto, glória a Deus, e do nada a pessoa deixa de participar, do nada ela perde a vontade de estar na igreja, do nada ela perde a vontade, e muitas vezes ela arranja os próprios argumentos. Não, eu estou bem, estou buscando na minha casa, do meu jeito, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou jejuando, estou me consagrando. Muitas vezes é só conversa, muitas vezes a pessoa não está fazendo nada disso, ela quer apenas que você deixe ela em paz. Isso foi de Deus? Não.
Mas por que ela desanimou de uma hora para outra? Porque ali foi um ataque maligno. A pessoa já não consegue mais orar. É um ataque maligno. A pessoa já não consegue mais ler a palavra, não consegue mais ler a Bíblia. Tudo que ela pensa é só coisa natural. Tudo que ela pensa é só coisas naturais. Só nos problemas naturais, meus amados, você está sofrendo um ataque maligno. O diabo está investindo contra você para lhe derrubar. O plano dele não é coisa boa a seu respeito, é um plano de destruição. Ele só sabe matar, roubar e destruir. Se não der ouvidos à voz de Deus, vai cair. Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Está na palavra, meus irmãos. Está na palavra, meu irmão, está na palavra. Às vezes a pessoa até faz o seguinte: ela cai numa cilada tão antiga do diabo, que parece brincadeira. Às vezes ela fica com raiva de alguém, sem saber nem se o que ela ouviu é verdade. Talvez não é nem verdade o que ela ouviu a respeito, e ela acredita. Alguém contou um assunto, e a pessoa acredita de cara. Acredita de uma vez por todas. Há pessoas que saem da igreja e não conseguem voltar, sabe por quê? Vergonha. Isso é de Deus? Não é. Ela fica com vergonha de voltar. Ela fica com vergonha do que vão falar dela. Ela fica com vergonha de olhar para os irmãos. Há pessoas que ficam com raiva até do pastor do nada, da esposa do pastor do nada, sem saber. Não, é porque eu não gostei disso ou daquilo. Meus irmãos, sofreu um ataque maligno e caiu. A palavra diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que velam durante a noite por vocês, que oram por vocês, que lutam por vocês. Mas a pessoa, ela não observa isso. Eu ainda não conheci se existiu isso, só Jesus na causa. Eu ainda não vi um pastor que queira o mal de uma ovelha, pessoal, dos seus membros. Se tem esse pastor, ele não é de Deus não. Porque como que o pastor vai estar aqui na igreja, pregando para você, orando por você, e vai querer o seu mal? Me diga como que pode. Seria uma hipocrisia das piores que existe, não é verdade? Ensinando a verdade, a palavra certa, e quer o mal, orando para a pessoa ser abençoada e quer o mal. Quando a pessoa pede a visita, vai lá e quer o mal. Como isso? Não tem lógica. Isso é ataque maligno. Jó adoeceu porque o diabo tocou na saúde dele. Perdeu seus filhos porque o diabo tocou na família dele. Perdeu seus bens porque o diabo tocou nos seus bens. Entenda, hoje não é mais assim. Ele não pode sair tocando e tirando a vida de quem ele quer, assim não. A palavra diz que tudo que nós temos hoje é pela graça de Deus. O que é graça é o favor de Deus imerecido. É pela graça de Deus. Você é salvo, você foi salvo, continua sendo salvo pela graça de Deus. Não é por seus próprios méritos. Não é por você ser uma pessoa boazinha, não. Não é porque você tem um pensamento bom. Quem estiver pensando desse jeito, coitado. Porque tudo é pelo amor de Deus. Pastor, mas eu orei já o ano inteiro e minha família não mudou. Não fale isso. A palavra diz que Jesus, Deus, Ele nos amou tanto, que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. Quem pode explicar um amor maior do que esse? Romanos fala: se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, como não nos dará também as outras coisas? Deus não pagou por você, não foi com ouro, com prata, não foi com a vida de um profeta, não. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, veio, habitou entre nós. O próprio Deus se tornou em um ser humano,
Em outras palavras, ele desceu, se rebaixou ao nosso nível, às nossas limitações, precisava comer, precisava dormir, precisava orar também, mesmo sendo Deus, mas estava limitado dentro do corpo de um ser humano. Ele não se isentou das dores, das chicotadas, das pancadas, não. Ele sentiu dor igual qualquer um ser humano sente. Só que nunca ninguém vai sentir tanto quanto ele. Porque além dele sentir a dor física, ele sentiu a dor espiritual. Qual? O pecado de toda a humanidade foi lançado sobre ele. E o que mais? Deus o abandonou lá na cruz do Calvário. Como pastor? Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava separado de Deus. Ele desceu até o inferno, porque ele morreu como se fosse um pecador. Mas ele ressuscitou para todo sempre e com toda a glória em nome do Senhor. Para quê, pastor? Para que nós pudéssemos olhar para esse sacrifício e entender, se Deus não quer o meu bem, o que isso quer dizer? Se um sacrifício desse não é para o bem de alguém, que tipo de coisa seria essa? Se a pessoa duvidar de que Deus não quer o bem para ela, ela precisa ler a Bíblia, precisa ler, porque, meu irmão, se Deus quer o seu mal e entregou seu filho por você, que tipo de mal seria esse? Não, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para seu casamento. Ele quer o melhor para sua família. Você sabia que Deus é tão bom que Ele não se meteu no casamento de ninguém? Você vê Deus dando conselhos do casamento? Deus vê dizendo proibições no seu casamento? Ele se metendo lá dentro da sua casa? Não. Deus respeitou o seu leito matrimonial. Deus respeitou. É claro que tudo há um limite. Questão de boa consciência. Questão de boa consciência. Mas Deus não meteu-se na sua vida pessoal. Ele não se meteu. Ele simplesmente disse: marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite o seu marido, honre a ele, submeta-se a ele, dentro do que é certo, que primeiro nos submetemos a Deus. Não se apartem um do outro, a não ser que seja para consagração, com consentimento mútuo. Com consentimento mútuo. Isso não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Olha só como Deus deixou tudo perfeito. Que às vezes a pessoa age sem sabedoria. Veja só, isso é um conselho, está na palavra, mas isso é para o casal. Às vezes a mulher se converte e o marido ainda não se converteu. Aí a mulher, por conta própria, sem consentimento, sem consultar, abre o seu propósito de jejum. Isso é vice-versa. Eu estou me afastando de tudo. E às vezes ela esquece que ela tem um esposo que não entende isso ainda. Isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Aí depois o casal está distante, vai vir problema. Vai vir problema. O mundo prega o quê? O que não tem em casa vai procurar onde? Aonde? Na rua. E isso todo mundo sabe. Meus irmãos, o casal casou para viverem juntos, para estar unidos. Dois tornaram-se um. Dois tornaram-se um. Um se completaram no outro. Mas a pessoa quer dar uma de religiosa, achando que Deus, não, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus não abençoa. Deus não deixou condições para a pessoa ser abençoada. Somente uma, creia, tenha fé. Tudo que você recebe é pela fé na palavra de Deus. Amém, povo de Deus? A esposa do Jó incitou ele a pecar. Para a gente finalizar agora. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Com os seus lábios quer dizer a sua
boca. Ele não falou palavras de pecado. Isso quer dizer que pode ter pensado. Ele pode ter pensado em dizer algumas coisas. Ele pode ter se questionado: Deus, por que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Deus, aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu falhei? Não tinha culpa. Era simplesmente uma seta maligna. Mas o final de Jó: e Deus mudou o cativeiro de Jó, e deu tudo 2 vezes mais. Deus, ele honra quem honra ele. Meus irmãos, não tenha medo de perder por confiar em Deus, porque você nunca vai perder. Quem confia em Deus nunca perde. Coloque no seu coração: Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Deus ama toda a sua família, todos, e Ele quer todos. Por isso Ele te chamou, para que você creia nele e você e a sua casa seja salvo, para que todos sejam salvos. Diga glória a Deus.